Lista de legumes e frutas da família Solanaceae. Frutas e os legumes da família Solanaceae pertencem à família das plantas do gênero Solanum. Esse grupo de plantas contém mais de 2.500 espécies, que são amplamente utilizadas como alimentos e remédios. De acordo com a Enciclopédia Britânica, algumas pessoas são sensíveis aos legumes solanáceos e não conseguem digeri-los completamente. Se você tem essa sensibilidade, pode sofrer com diarreia, gases, inchaço, náusea, dores nas articulações, dor de cabeça e depressão. Caso consuma solanáceas, as batatas fazem parte da família Solanaceae. Isso inclui as variedades de batatas com pele branca, vermelha, amarela e azul. Contudo, as batatas doces e o inhame não são solanáceos. De acordo com a The Weston Author Prize Foundation, se você é sensível aos membros da família Solanaceae, evite os alimentos feitos com batatas, como salada de batata, batata frita e purê de batata. Além disso, procure ler a lista dos ingredientes em todos os alimentos processados para evitar as batatas e o amido de batata. Tomates, outro membro da família Solanaceae amplamente consumido, é o tomate. Embora o mundo culinário refira-se aos tomates como legumes, cientificamente, eles pertencem à categoria das frutas. Fique longe de todos os tomates crus e também dos cozidos em outros preparos, como molho de tomate e ketchup. Leia sempre as listas de ingredientes em sopas e condimentos, como molhos picantes e escabeches, pois muitas vezes contém tomates. Pimentas todas. As pimentas pertencem à família Solanaceae também. Isso inclui pimentões, pimenta jalapeño, pimenta habanero, pimenta cayena e páprica. A páprica, uma especiaria feita a partir de pimentas moídas e secas, é utilizada em uma variedade de cozinhas. Procure ler os rótulos e comunique-se bem com os garçons e os cozinheiros quando for comer fora, a fim de evitá-la. A pimenta do reino não é um membro da família Solanaceae. Muito embora contenha a palavra pimenta no nome, berinjelais, legume roxo, aparece na cozinha italiana, tailandesa, indiana e em outras cozinhas étnicas. Embora você tenha que evitar consumir a berinjela, caso tenha sensibilidade às solanáceas. É possível evitar facilmente alguns pratos, como a berinjela assada, se for pedir uma refeição que contenha legumes variados. Certifique-se de comunicar que não pode comer berinjela e outras solanáceas. Se estiver em dúvida, evite o alimento por completo. Tomatillo, outro membro da família Solanaceae, costuma ser encontrado na cozinha mexicana. Essa fruta cresce bem em climas quentes e pode ser encontrada como uma erva daninha selvagem em parte do México, de acordo com o Organic Gardening. O tomatillo tem uma casca parecida com papel e fica pendurado como uma pequena lanterna de papel nas plantas. Quando maduro, fica amarelo pálido ou roxo, com sabor ligeiramente cítrico. Na maioria das vezes você encontrará o tomatillo em molhos e salsas, como a salsa verde, goji e outras bagazo, pequeno e vermelho. Goji pertence à família Solanaceae. Essa baga ligeiramente doce é nativa da Ásia. Ela pode ser consumida crua, seca ou em forma de suco. É uma solanácea fácil de evitar, mas leia a lista de ingredientes em sucos, batidas, chás e suplementos nutricionais para garantir que não contenham goji. Outras bagas solanáceas incluem algumas variedades de mirtilos, cerejas e groselhas, mas não todas.
Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Deep Dive e hoje a gente vai mergulhar num mundo, você sabe, um pouco diferente. A gente vai falar das Solanaceae. É isso aí. O nome parece complicado, né? Mas acredite, essa família de plantas ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. É verdade. No começo eu também fiquei surpreso com a variedade, né, de plantas que fazem parte dessa família. A gente vai desvendar essa lista juntinhos, mas já vou avisando, preparem-se para algumas surpresas, viu? E o mais legal aqui é que algumas pessoas elas podem ter sensibilidade a essas plantas e nem sabem. Quem é? E essa sensibilidade pode se manifestar de diversas formas, né? Com Isso. sintomas bem variados. A gente vai falar sobre isso também. Mas antes, vamos começar do básico, né? O que define uma planta como Solanaceae? O que é isso? A família Solanaceae, né? Ela é enorme. Ela tem mais de 2.500 espécies. É muita coisa, né? E o que une todas essas plantas, na verdade, são algumas características botânicas em comum, né? Tipo, a estrutura das flores, dos frutos. Mas, para simplificar, pense em plantas que são usadas tanto na alimentação quanto na medicina. E que tem uma grande diversidade de formas, de cores, de sabores. Caramba, 2.500 espécies, isso é muita coisa. E eu aposto que a gente come várias delas quase todo dia, né? Com certeza. Quer ver só? A batata, por exemplo. A batata é uma Solanaceae. A batata. Sério. Sim. Aquela batata tradicional, né? A gente usa para fazer purê, batata frita escondidinho, todas elas. Só que é importante lembrar, a batata doce e o inhame não entram nessa lista, tá? Barata. Eles são de outras famílias. Caramba, que loucura. Então quer dizer que aquele escondidinho de carne com purê de batata que eu amo é um prato 100% Solanaceae. Se você usar batata tradicional no purê, sim. Para completar o trio, o tomate também está na lista. O tomate. Não. Mas ele não é um legume. Essa é uma confusão muito boa. Apesar de ser usado em pratos salgados, né? O tomate, botanicamente falando, ele é uma fruta. E uma fruta da família das Solanáceas, para ser mais exato. Olha só. E a gente usa tomate em tanta coisa, né? Molho de tomate, salada, sopa. É É verdade. sempre bom dar uma olhada nos rótulos, né? Porque ele pode estar escondido em vários alimentos processados. Exatamente. E falando em ingredientes versáteis, não podemos esquecer das pimentas, né? É verdade? De todos os tipos. Ah, as pimentas. De todos os tipos e níveis de ardência. Pimentão, jalapeño, habanero. Ufa. Só de falar já me deu água na boca. É verdade. E até a páprica, né? Aquele tempero em pó que a gente usa para dar cor e sabor aos pratos, também vem de um tipo de pimenta da família das Solanáceas. Sério? Nunca imaginei que a páprica fosse parente da pimenta dedo de moça. Essa família é realmente surpreendente. E a gente ainda nem chegou na metade da lista. A berinjela, por exemplo, também é uma Solanácea. A berinjela. Essa eu não sabia. E olha Também. que eu adoro berinjela. Mas se ela faz parte dessa família, será que eu posso ter alguma sensibilidade a ela? Pode ser. Mas calma, a gente vai falar sobre os sintomas e como identificar essas sensibilidades daqui a pouquinho. Antes, que tal conhecermos mais alguns membros dessa família? Claro. Me conta mais, tô curioso para saber quais outras surpresas me aguardam. Que tal o tomatillo? Ele é mais comum na culinária mexicana, tem uma casca parecida com papel, um formato que lembra uma lanterninha. Tomatillo! Nunca tinha ouvido falar. E ele tem um gosto parecido com tomate. Ah, não, exatamente. Ele tem um sabor mais cítrico, ácido e é muito usado em molhos e salsas, tipo a famosa salsa verde. Interessante. Parece ser bem saboroso. Mas vamos lá. Me conta mais uma surpresa dessa família. Se prepare pra essa. O goji berry, aquela frutinha vermelha que faz sucesso, né? Entre os amantes de uma vida saudável, também é uma solanácea. O quê? Goji berry. Não acredito. Mas ele parece tão diferente dos outros. Pois é, a variedade dentro dessa família é impressionante. É. E para completar, algumas variedades de mirtilos, cerejas, groselhas também fazem parte do clã das solanáceas. Caramba, a cada revelação eu fico mais surpreso. Essa família é realmente gigante, né? Diversificada. E com essa última revelação, acho que é um bom momento para a gente falar sobre as sensibilidades que algumas pessoas podem ter a essas plantas, né? Com certeza. Afinal, essa lista de alimentos é enorme, né? E faz parte da dieta de muita gente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que tal a gente fazer um rápido resumo de tudo que a gente já viu até agora? Não, ideia? Acho que ajuda a organizar as ideias. Então, até agora a gente descobriu que a família das solanáceas é gigante, né? Com mais de 2.500 espécies. E muitas dessas plantas elas estão presentes no nosso dia a dia, como a batata, o tomate, as pimentas, a berinjela e até o goji berry. Exatamente. E a gente também viu que, apesar de serem alimentos, né, comuns, nutritivos, algumas pessoas podem ter sensibilidade a eles. É verdade. Mas quais são os sintomas dessa sensibilidade? E como sabe se a gente precisa evitar esses alimentos? Calma, a gente vai responder a todas essas perguntas a partir de agora. Fique ligado. Isso aí.
Preparem-se para a segunda parte da nossa imersão no mundo das solanáceas. Bom, a gente estava falando, né, das solanáceas, e você lembra que a gente mencionou os alcaloides. Sim, lembra? Você falou que eles são os compostos, né, presentes nessas plantas e que podem ser a causa da sensibilidade, né, em algumas pessoas. Mas como exatamente eles agem no nosso corpo? Boa pergunta. Para entender melhor, a gente precisa dar um zoom no nosso sistema digestivo. Os alcaloides presentes nas solanáceas, eles podem, em alguns casos, né, interferir no equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Microbiota intestinal. Esse nome me lembra aquelas bactérias, né, do bem, que vivem no nosso intestino, certo? Exatamente. E quando essa comunidade de bactérias, né, ela é afetada, isso pode levar a um processo inflamatório no intestino. E essa inflamação pode se manifestar de diversas formas, né, como diarreia, gases, inchaço, até dores abdominais. Entendi. Então quer dizer que, em algumas pessoas, os alcaloides das solanáceas podem causar um desequilíbrio, né, na microbiota intestinal, levando a esses sintomas, né, desagradáveis. Isso mesmo. Mas é importante a gente lembrar que nem todo mundo tem essa sensibilidade. E os sintomas, quando aparecem, né, eles podem variar bastante de pessoa para pessoa. É verdade. É. Você mencionou, né, alguns sintomas gastrointestinais, mas parece que essa sensibilidade ela pode ir além da digestão, né? Exatamente. Em alguns casos, né, a inflamação causada pelos alcaloides, ela pode se espalhar pelo corpo, atingindo outros órgãos, outros sistemas, e aí os sintomas podem ser bem diversos. Dores nas articulações, dores de cabeça, névoa mental, até alterações de humor, como, por exemplo, ansiedade, depressão. Nossa, é muita coisa, né? E como a gente sabe se os sintomas, né, que a gente está sentindo são realmente por causa das solanáceas? Essa é uma pergunta importante. É fundamental procurar a ajuda de um profissional de saúde, né, como um médico ou nutricionista. Eles vão te avaliar, investigar seu histórico de saúde e, se necessário, né, solicitar exames para chegar num diagnóstico mais preciso. Faz sentido? Autodiagnóstico nunca é uma boa ideia, né? Com certeza. É importante ter esse acompanhamento, né, de um profissional para entender o que está acontecendo no seu corpo e receber as orientações adequadas. Mas e se a gente já desconfia, né? Que as solanáceas são as vilãs da história? O que a gente pode fazer? É preciso cortar todos esses alimentos da nossa dieta para sempre. Calma. Nem sempre é necessário eliminar completamente as solanáceas, tá? Tá. Tudo depende do grau de sensibilidade de cada pessoa. Em alguns casos, reduzir o consumo já pode ser o suficiente para amenizar os sintomas. E como saber qual a quantidade ideal para cada um? Aí entra o papel do nutricionista. Ele vai te ajudar a ajustar a sua dieta de forma individualizada, né? Considerando as suas necessidades, os seus sintomas e o seu estilo de vida. Entendi. Então, o primeiro passo é procurar um profissional, né? Para ter certeza do diagnóstico. E, a partir daí, ajustar a dieta com a ajuda de um nutricionista. Exatamente. E enquanto isso, uma dica importante é observar como o seu corpo reage, né? Após consumir alimentos da família das solanáceas. Tipo, anotar num diário alimentar, né? O que a gente comeu, como se sente depois. Isso. Anotar os alimentos que você consome, a quantidade e os sintomas que você eventualmente sente, né? Isso pode te ajudar a identificar padrões e entender melhor como o seu corpo reage a cada alimento. Essa dica é ótima. É como se a gente fosse um detetive, né? Investigando o mistério dos sintomas. Exatamente. E com um pouco de atenção, né, e organização, você consegue desvendar esse mistério e ter uma relação mais harmoniosa com a sua alimentação. É verdade. Mas me fala uma coisa. Se a pessoa precisa reduzir o consumo de solanáceas, né? Quais são as alternativas? Tem como substituir esses alimentos por outros sem perder, né? O sabor, os nutrientes. Claro que sim. Existem várias opções deliciosas, nutritivas, para substituir as solanáceas na sua dieta. Ah, que bom. Yeah. Te dá alguns exemplos. Tô curioso para saber como variar o cardápio sem sentir falta, né? Dos meus pratos favoritos. Por exemplo, se você quiser evitar batatas, pode experimentar a batata doce ou yumi, né? Eles são ricos em fibras, nutrientes e podem ser preparados da mesma forma que a batata tradicional. Adoro batata doce. Essa substituição já me deixou mais tranquilo. Que mais? No lugar do tomate, você pode usar abobrinha, cenoura, cogumelos, outros legumes que combinem com a sua receita. Na hora de temperar, a pimenta do reino é uma ótima opção, já que ela não pertence à família das solanáceas. Ufa, ainda bem que a pimenta do reino tá liberada. E para os fãs de berinjela, tem alguma dica? Claro! A abobrinha pode ser uma boa substituta em alguns pratos, ou você pode experimentar outras receitas que não levam berinjela, né? Explorar a variedade de legumes e verduras que a gente tem à disposição. É verdade. O importante é ser criativo na cozinha, né? E descobrir novas combinações de sabores. E se a pessoa sentir muita falta de algum prato específico, tipo, sei lá, a lasanha, por exemplo, o que ela pode fazer? Nesse caso, existem algumas receitas adaptadas, né, para pessoas com restrições alimentares, como a lasanha de abobrinha ou a lasanha de berinjela sem casca, que pode ser mais leve para quem tem sensibilidade.
Legal. Fico feliz em saber que existem alternativas, né, para quem precisa evitar solanáceas. Mas me diz uma coisa, e se a pessoa precisar cortar completamente esses alimentos da dieta, como garantir que ela vai receber todos os nutrientes, né, que ela precisa? Essa é uma preocupação importante. Se a restrição for total, é fundamental o acompanhamento de um nutricionista para garantir uma dieta equilibrada, completa, né? Com todos os nutrientes que o corpo precisa. Com certeza. E para quem quer se aprofundar no assunto, você tem alguma dica, né, de leitura, fonte de informação confiável? Sim, a Fundação Weston A. Price, ela tem um material bem completo sobre as solanáceas, né? Com informações detalhadas sobre os tipos, os benefícios, os riscos e dicas para quem precisa evitar esses alimentos. Parece ser uma ótima fonte de informação, vale a pena conferir. E para finalizar essa parte da nossa conversa, você tem algum recado importante para os nossos ouvintes? O recado mais importante é: preste atenção no seu corpo, se você sentir algum desconforto, né? Após consumir alimentos da família das solanáceas, não ignore os sinais. Procure um profissional de saúde, investigue as causas e faça as adaptações necessárias na sua dieta. Perfeito. E lembre-se, cada pessoa é única e o que funciona para um pode não funcionar para outro. O importante é se conhecer, buscar informação e fazer escolhas conscientes para ter uma vida mais saudável e feliz. Nossa, essa conversa sobre as solanáceas foi realmente reveladora. No começo eu não fazia ideia da variedade de plantas, né, que faziam parte dessa família e de como elas estão presentes no nosso dia a dia. Pois é, muita gente se surpreende ao descobrir que alimentos tão comuns, né, como a batata, o tomate, as pimentas, pertencem a essa mesma família. Sem dúvida. E o mais interessante foi entender como a sensibilidade às plantas pode se manifestar de formas tão diferentes, né? É verdade, e sintomas podem variar bastante de pessoa para pessoa, né, indo desde problemas digestivos até dores nas articulações, alterações de humor. E é por isso que é tão importante a gente prestar atenção, né? Aos sinais do nosso corpo. Exatamente. Se você sentiu algum desconforto depois de consumir alimentos da família das solanáceas, né? Não ignore, investigue, procure ajuda profissional e faça os ajustes necessários na sua dieta. Mas me diz uma coisa, além da questão da sensibilidade, né, que a gente já conversou bastante sobre ela, quais outras curiosidades você pode nos contar sobre as solanáceas? Ah, existem muitas. Sabia que algumas dessas plantas têm uma história rica e fascinante? Por exemplo, a belladonna, que também é uma solanácea, era usada na antiguidade para dilatar as pupilas, o que supostamente aumentava a beleza das mulheres. Sério? Que interessante. Mas imagino que essa prática devia ser bem perigosa, né? Afinal, a belladonna é tóxica. Exatamente. É por isso que é tão importante ter cuidado ao lidar com plantas da família das solanáceas. Algumas delas contêm compostos que podem ser prejudiciais à saúde, né, se consumidos em excesso ou de forma inadequada. Faz sentido. A gente precisa ter respeito pela natureza, né? E entender que nem tudo que é natural é necessariamente bom para a nossa saúde. Com certeza. E essa conversa sobre as solanáceas, ela nos leva a uma reflexão importante, né? O quanto a gente realmente conhece sobre os alimentos que a gente coloca no nosso prato. É verdade. Muitas vezes a gente vai no automático, né? Sem se questionar sobre a origem, né? A propriedade, os possíveis efeitos dos alimentos no nosso corpo. E conhecer melhor os alimentos, como a gente fez hoje com as solanáceas, nos empodera a fazer escolhas mais conscientes, né? E ter uma relação mais saudável com a comida. Sem dúvida. Acho que essa é a principal mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes hoje. Concordo. Buscar informação, se conhecer, experimentar e, acima de tudo, ouvir o seu corpo. Essas são as chaves para uma vida mais saudável e feliz. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo das solanáceas e continuem mergulhando com a gente nesse universo de conhecimento e descobertas. Até a próxima.